glória do seu poder. Então veja que a palavra de Deus diz que como labareda de fogo, Deus ele virá tomando vingança. Hoje não estão pregando Deus como ele é, estão pregando só um lado da moeda. Deus, ele é amor, ele é misericordioso, ele é justiça, ele é fogo consumidor. Infinitas palavras descrevem a Deus, não é somente amor e ponto. A Bíblia está falando como labareda de fogo, tomando vingança. Vingança contra quem? Contra os inimigos, inimigos da justiça, os que detêm o caminho da verdade, na mentira, da justiça para a injustiça. A Bíblia diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, eles conhecem a verdade de Deus, mas não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que nós temos que obedecer. Nós temos que obedecer ao Evangelho de Cristo. Nós temos que estar sujeito ao Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo não é religião. O Evangelho de Cristo não é catolicismo romano. Não é igreja evangélica, não é espiritismo, não é testemunho de Jeová. Não é nenhuma religião. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1, versículo 16. O Evangelho é a palavra de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então veja onde que está condicionada a salvação do homem. Em obedecer ao Evangelho. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo padecerão eterna perdição. Eterna. Ou seja, a perdição, a condenação não vai ser momentânea, vai ser eterna. O lago de fogo e enxofre não vai ser momentâneo, não vai ser por tempo determinado, vai ser eterno. Por isso que a Bíblia está falando, os que não obedecem ao Evangelho de Cristo padecerão castigo eterno. Porque para onde que nós iremos se só Cristo tem o caminho de vida eterna? Para onde que nós iremos se somente Jesus tem o caminho de vida eterna? Se nós formos para a esquerda, estamos perdidos. Se formos para a direita, está perdido. O caminho é reto, é em direção à Nova Jerusalém. Mas para ir em direção ao céu, tem que estar sujeito à obediência ao Evangelho. Não adianta bater no peito e falar, eu sou evangélico. Isso vai contar no que? Na salvação. Se você não obedece ao Evangelho, ser evangélico não vai te salvar. Se você não obedece ao Evangelho, ser católico também não vai te salvar. Mas muito pelo contrário, meus amados, a salvação, ela não vem pelas obras, ela é um dom de Deus, mediante a fé e a graça que há em Cristo Jesus, não vem dos homens, porque se viesse dos homens era muito mais fácil do que nós imaginamos. Se a salvação viesse de uma religião, ela viria dos homens, mas a religião, ela não pode salvar o homem, tanto é que Jesus fez um único só sacrifício. Mas infelizmente esse sacrifício está sendo rejeitado porque os homens querem fazer outro sacrifício, colocando um outro sacrifício, a qual não é o sangue da expiação, o sangue de Cristo, mas é um sacrifício fraudulento, um sacrifício de dinheiro, não move o coração de Deus, um sacrifício de campanha, de votos, envelopes e mais envelopes com dinheiro dentro, isso não move o coração de Deus. A Bíblia diz que o sacrifício agradável a Deus o Pai é esse, um coração quebrantado e contrito, a qual Deus não rejeita. Um coração quebrantado é um coração que recebe a palavra de bom grado. Um coração contrito é um coração aberto, a qual Deus entra e habita. Isso Deus não rejeita, e isso é um sacrifício para Deus, porque para o homem deixar os seus pecados, os prazeres deste mundo, é um sacrifício, amado, mas esse é o sacrifício agradável a Deus o Pai. Vai dizer também, aqui na palavra, no primeiro capítulo, no primeiro livro de Timóteo, no capítulo de número 4, assim está escrito: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada
a sua própria consciência. É o que a palavra de Deus está dizendo. Veja, meu amado, a Bíblia diz, o Espírito de Deus expressamente, ele diz como um alerta, que nos últimos tempos, dias finais, muitos deixarão a verdadeira fé, muitos abandonarão a fé. Apostasia é o abandono da fé. Apostasia é a pessoa se esfriar na fé. Apostasia chegou. Crentes de todas as religiões, pessoas de todo tipo de crença possível, têm se apostatado da fé, abandonado a fé, se esfriado, mornos. Só que em Apocalipse capítulo 3, Deus, ele mostra que ele tem um repúdio muito grande contra os mornos. Temo contra ti que não és quente nem frio, tu és morno, antes fora frio ou quente, mas como tu és morno, vomitar-te-ei da minha boca para fora. Sabe o que é uma pessoa morna? Uma pessoa não decidida, uma pessoa não decidida a serviço de Deus, uma pessoa que está à beira do caminho. Ela não decide, ou serve o diabo, ou serve a Deus, ou faz o que é reto. É tudo mais ou menos, é tudo morno, é tudo eu acho. Esse caminho, meu amado irmão, meu ouvinte, Deus repudia. Assim Deus estava repudiando essa igreja lá em Apocalipse capítulo 3, uma igreja morna. Era uma igreja, não eram pessoas ímpias, eram pessoas religiosas, eram pessoas que expressavam a fé em Deus, em Cristo Jesus, só que porém eles eram mornos, não decididos. Nós temos que estar decididos, vida ou morte, salvação ou condenação, caminho estreito ou caminho espaçoso. Nós temos que estar decididos, e não somente decididos, mas também tomar a atitude, colocar em prática, em obra, aquilo que nós temos ouvido. Tiago capítulo 1, versículo 22 vai dizer: não sejam somente ouvintes, enganando-se a si mesmos, mas sejam praticantes de toda a palavra de Deus. Então, somente ouvir a palavra de Deus não é o suficiente para salvação, não. Para salvação tem que ouvir e praticar. Para o homem ser salvo é só crer em Deus e acabou? Não, ele tem que praticar. Tiago capítulo 1 vai dizer um pouco mais adiante: a fé sem as obras é morta. A fé sem as obras não pode salvar o homem. Acreditar em Deus, mas não obedecer, não pode salvar o homem. Mas quando nós cumprimos essa palavra, nós estamos tendo as obras. Por isso que eu li em 2 Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 18, onde a Bíblia diz que Deus virá como labareda de fogo sobre aqueles que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vão padecer na eternidade no fogo do tormento. Leia 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 18, versículo 8: como labareda de fogo tomando vingança dos que não conhecem a Deus, assim Deus virá. Sabe quem são os que não conhecem a Deus? É os que por livre e espontânea vontade em seu coração rejeitaram ouvir acerca da pessoa de Deus, acerca da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela fala de Deus. A palavra de Deus não fala de senhora, não fala de rainha no céu, não fala de intercessor, de medianeira, não tem mãe, não tem rainha coroada no céu. A palavra de Deus fala de um Deus, de um Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o único intercessor, o único mediador, o único curador, o único salvador é Jesus. Tudo está em Cristo Jesus. E a Bíblia diz que se nós formos além, se alguém colocar algum outro fundamento ao qual não é Cristo, seja anátema, ou seja, seja maldito. Tudo que é contra Cristo é o espírito do anticristo. E o falso evangelho, toma muito cuidado com o falso evangelho. O falso evangelho, ele é contrário a Cristo, contrário ao que Cristo ensinou. Onde a Bíblia fala que o sacrifício já foi feito, o sacrifício de Cristo.
Vem outros e colocam